E aí pessoal, eu sou o Bruno, da 1970, um dos fundadores junto com a minha irmã, a Bruna. Em 2022, eu e a Bruna resolvemos criar a 1970, depois de vermos algumas necessidades em relação à nossa visão como consumidor. Então a gente buscava alguma marca autoral que trabalhasse com alguns pilares e abordagens que a gente via necessidade em consumir. Os pilares que a gente trouxe desde o início na 1970 é a diversidade de corpos para as nossas peças, né? Então a gente tenta desenvolver modelagens que abraçam uma variedade de corpos, de quadril largo, pessoas mais altas, mais baixas, diversidade de gênero, trazendo roupas mais amplas, roupas que de certa forma também trabalham com vários tipos de corpos, né? Independente do seu gênero. E também, por último, a cultura amazonense, que nós já éramos consumidores, mas a gente queria trazer a nossa própria abordagem para isso. Então a gente trouxe tanto nas cores, com uma variedade, tanto nos desenhos, com um estilo próprio nosso, quanto no tecido, trazendo esse conforto para o nosso clima, né? E foi pensando nisso que desde o início a gente lançou produtos bovinos. Então é o 4º ano de empresa e o 4º ano que a gente lança ou produtos ou coleções relacionadas ao Festival de Parintins. Uma das coisas mais legais na 1970 é essa troca que a gente tem com os clientes. Então, ano passado, nós desenvolvemos 2 peças neutras, porque a gente queria desenvolver algo diferente, né, para o boi, e a gente teve grandes devolutivas de clientes novos e clientes antigos. Então, esse ano, resolvemos trazer 4 peças para usarem em contextos diferentes. Oi, gente, eu sou a Bruna, uma das fundadoras da 1970, né? E artista por trás da coleção Azul Vermelho de 2026. Esse ano a gente está trazendo 24 produtos, sendo 12, ou seja, dividido de forma igual, né? Pensamos nesse produto, a gente fez uma grande pesquisa por trás, então a gente começou esse estudo ano passado ainda, em 2025, quando a gente fez a curadoria dos tecidos, né? Então a gente pensou que na coleção desse ano a gente queria trazer cores diferentes, a gente sempre tenta trazer não só modelagem diferente, mas também cores diferentes, texturas diferentes, né? Quem está com a gente já está acompanhando já sabe disso. A gente também tem a peça que eu estou vestindo aqui, então a gente trabalhou com peças neutras esse ano, né? A gente tem 3 peças, na verdade 4 peças neutras, né? 2 são a camisa de botão, a gente está trabalhando com alfaiataria esse ano, né? Linho com viscose. Essa peça que eu estou usando e que o Bruno também vai aparecer usando é uma peça que tem o tema do boi desse ano, tá? Então, a gente tem do lado vermelho o tema de encantamentos, então a gente vai ter o boto, a gente tem a Yara, a gente tem a cobra grande também e a gente tem a Vitória Régia, né? Com botões de machetaria, botão de madeira, de material de descarte. Então, é uma peça mais trabalhada, é uma peça bordada e é uma peça em linho com viscose também, né? Que atende os 2 lados e ainda assim é uma peça neutra, que pode ser utilizada para trabalhar, é uma peça que pode ser utilizada de forma atemporal, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. Eu acho que trazer peças que são do Festival de Parintins, que você consegue utilizar o ano inteiro, que não ficam dentro do seu guarda-roupa, para usar só quando tiver uma festa, um bar do boi, alguma coisa desse tipo. Acho que isso é importante da gente pensar e até uma forma sustentável de trazer peças para o seu guarda-roupa também, que elas funcionem o ano inteiro. Também trouxemos outras peças de bordado. Tem muitos bordados legais nessa coleção. Uma delas é a camisete, que é uma modelagem nova que a gente trouxe. No lado vermelho a gente tem 33 corações bordados e no lado azul 26 corações bordados, sendo que tanto um coração quanto a Estrela da Costa, eles são preenchidos que foi o ano de 2000 que teve empate técnico, né, de ambos os bois. Também pensamos em peças que têm uma história de continuação, né? Ano passado a gente falou um pouco sobre a experiência que é participar do festival, né? Ali como espectador. E esse ano a gente também trouxe uma peça que conta um pouco dessa experiência, que é a peça que a gente trouxe no rosa e no azul claro, que ainda está dentro dessa paleta de vermelhos e azuis. O rosa e azul claro que traz a história um pouquinho da catedral, então a gente tem uma perspectiva do Bar do Joel no lado vermelho, né, que tem a passagem pedestre vermelho, e o azul claro a gente tem a perspectiva já da própria catedral,
onde o rapaz está sentado no banco, segurando uma plaquinha do boi de rua. E aí, no caso da menina, ela está segurando o charango, né, e pensando em percheologia, obviamente, né. Então, a gente fez essa brincadeira de diferenciar peças que são vermelhas de peças que são azuis. Mas cada peça traz, de fato, um tema específico e uma pesquisa por trás, né. E, por fim, eu acho que é interessante a gente falar também do nosso lenço, né. É um lenço com a modelagem já conhecida, é um lenço de 1 por 1, né, no tecido que a gente sempre traz. E a gente trouxe 2 toadas diferentes, então no lado azul a gente trouxe candelabros azuis, né. E essa toada é uma toada, para mim, que me emociona muito, né. Apesar de eu ser do Boi Garantido, é uma toada que me emociona muito. E é uma toada que me lembra muito quando eu via toadas com meu pai, assim, quando eu era pequena, né? E Candelabros Azuis traz toda essa mística de você estar no meio da floresta, no rio, com a vela, e os vagalumes estão dançando junto com as tribos das borboletas azuis e tal. Então a gente realmente pesquisa, vai atrás para trazer elementos que realmente funcionem e que façam sentido. Os 2 lenços, eles têm uma cor mais sóbria justamente para facilitar a utilização dela na composição de looks, para a gente usar, por exemplo, o azul com uma calça jeans. Então tá super fácil de utilizar os lenços desse ano, ou utilizar como bandeira, e aí fica a cargo de quem vai comprar também. No lado vermelho a gente tem o pó de remar, né? E aí dentro de pó de remar a gente tem uma... Não vou dizer que é o refrão, mas tem uma parte que ele conta de forma bem descritiva, que o torcedor encarnado, ele é Peçonha de Surucucu, o choque do Puraqué. Então, eu acho que isso são elementos legais, que são elementos da nossa Amazônia, que a gente precisa trazer, reforçar e valorizar o que a gente tem também. Então, cada peça traz um elemento contando uma história, e cada peça tem uma etiqueta. Esse ano a gente fez uma etiquetinha explicando o que cada peça está trazendo de história. Eu acho que é interessante de acompanhar, entender um pouco do nosso trabalho e ver a profundidade que a gente está dando para as nossas pesquisas, principalmente dentro dessa coleção.